Nunca revelei à minha nora qual era o meu verdadeiro trabalho. Quando o meu filho me convidou para jantar em casa da família da esposa, eles assumiram que eu era uma mulher pobre. Poderá comer na cozinha. Criadas como a senhora não se sentam à mesa. Mas assim que entrei no salão, todos ficaram boquiabertos. Eles ainda não sabiam quem eu era. Existe um lugar na minha vida onde o tempo corre de maneira diferente, o meu jardim. Aqui, entre as roseiras que cuido há décadas e sob a sombra da velha macieira plantada pelo meu falecido marido, o mundo recupera o seu verdadeiro significado. O ar cheira a terra úmida e peônias, e a única música é o zumbido das abelhas e o sussurro da folhagem. É nesta simplicidade que encontro a paz. O meu marido, Virgílio, um homem de raízes simples e uma alma grandiosa, dizia sempre que a terra não mente. Ela devolve exatamente o que nela se investe. E eu vivi segundo esse lema. A minha vida é uma horta bem tratada, uma casa asseada, livros nas estantes e noites tranquilas. Cozo o meu próprio pão e o seu aroma matinal é mais valioso para mim do que os perfumes mais caros. Esta sobriedade é uma escolha consciente, uma homenagem à memória de Virgílio, que construiu esta casa e nunca se deslumbrou com o brilho do mundo. Ele deixou-me algo muito maior do que dinheiro, a sabedoria de me contentar com pouco. Mas para o meu filho Pedro e a sua esposa Ana, a minha vida não era uma fonte de sabedoria, era um motivo de constrangimento, uma repreensão constante. As visitas deles pareciam inspeções. Chegavam no seu carro reluzente, com cheiro a couro novo, que parecia um animal estranho no meu modesto caminho de gravilha. Ana, esguia e nos seus fatos perfeitamente cortados, abraçava-me mal me tocando, como se tivesse medo de se sujar. O olhar dela percorria as minhas cortinas simples, o tapete velho, mas limpo, e nos seus olhos eu lia um mal disfarçado desdém. Mãe, ainda está a cavar na terra? Perguntou ela na última visita, olhando para as minhas flores pela janela. Não havia interesse na sua voz, apenas um leve e sonante desprezo. Não se aborrece nesta solidão? Mãe, a senhora devia era descansar um pouco. Intervinha Pedro, sem me olhar nos olhos. O meu filho, o homem que em criança adorava andar comigo neste mesmo jardim, que com entusiasmo carregava regadores e desenterrava minhocas depois da chuva. Onde é que esse rapaz tinha ido parar? Agora ele estava à minha frente, a ajeitar o casaco caro e envergonhado da própria terra que um dia amou. Eu não sentia mágoa, apenas sentia uma parede de vidro a crescer entre nós, fria e transparente. Eu via-o, mas não conseguia alcançá-lo. Eles traziam-me presentes caros, mas inúteis. Outro cachecol de cachemira que eu não tinha onde usar, ou frutas exóticas em embalagens de plástico, sem sabor nem cheiro. Falavam dos seus amigos, das viagens à Europa, das festas privadas. O mundo deles era feito de brilho e palavras vazias. O meu, de terra escura e silêncio. No dia em que tudo mudou, eles preparavam-se para ir embora. Ana olhava ostensivamente para o relógio, enquanto Pedro hesitava junto à porta. Mãe, há aqui uma questão, começou ele, com aquele tom de culpa que eu conhecia tão bem. Irene Silveira, a mãe da Ana, convida-a para um jantar, no sábado. Eu parei. Irene Silveira, a minha comadre, só me tinha visto uma vez em todos os anos de casamento de Pedro e Ana. No casamento.
Ela era uma mulher de outra estirpe, dominadora, sofisticada, com um olhar frio de avaliadora. A nossa breve interação na altura deixou-me um sabor amargo. Para quê? Perguntei diretamente. Ora, para quê? É um jantar de família, agitou-se Pedro. Ela disse que já era a altura de nos conhecermos melhor. Pediu muito para que a senhora fosse. É importante para ela. Uma fraca e tola esperança acendeu-se na minha alma por um instante. Será que era um passo para a reconciliação? Será que finalmente queriam aceitar-me, compreender o meu mundo? Por Pedro, pela frágil chance de recuperar nem que fosse uma sombra da intimidade que tínhamos antes, eu aceitei. Está bem, anuí, eu irei. Toda a semana vivi com aquela expectativa. Revirei o meu modesto guarda-roupa, escolhendo o melhor que tinha. Um vestido de lã simples, mas elegante, de cor bordô profundo. Fui eu que o costurei há muitos anos e assentava-me na perfeição. Com ele, calcei os meus sapatos velhos, mas polidos, de salto baixo e um broche discreto, presente de Virgílio. Eu não queria impressionar. Queria apenas uma coisa: não envergonhar o meu filho. No sábado à noite, chamei um táxi. O motorista, olhando surpreendido para a morada que lhe dei, no bairro mais prestigiado de Lisboa, ficou em silêncio a observar-me pelo retrovisor durante todo o caminho. Quando o carro virou para a ampla alameda ladeada de cedros, o meu coração deu um salto. À frente, no final da alameda, brilhava com luzes uma enorme mansão. Não era uma casa, era um palácio. À entrada havia uma fila de limusines. Criados de libré abriam as portas e das viaturas saíam mulheres em vestidos brilhantes e homens em smoking rigorosos. Através das enormes janelas panorâmicas, eu via uma multidão de convidados, ouvia o burburinho de centenas de vozes e o tilintar de copos. Aquilo não era um jantar de família, era um grandioso soirée social. O frio gelou-me por dentro. Pedro sabia, não podia não saber. Enganou-me intencionalmente, atraiu-me para aqui, para este mundo estranho e hostil, completamente desprevenida. Por quê? Para me humilhar mais uma vez? Ou seria tão fraco que não conseguiu recusar a esposa e a sogra? Paguei ao taxista e saí. Cada passo sobre o relvado impecavelmente cuidado até a entrada principal era um tormento. O vento agitava o meu casaco simples e eu sentia os olhares curiosos e trocistas dos convidados que fumavam no alpendre. Sentia-me uma ladra que se tinha infiltrado numa festa alheia. À entrada, fui recebida não por uma empregada, mas pela própria anfitriã, Irene Silveira. Ela estava deslumbrante no seu vestido de noite, da cor de ouro fundido, cravejado de pedras. Ao ver-me, ficou imóvel por um instante. O seu sorriso perfeitamente desenhado rachou. Passou pelo seu rosto uma indignação tão evidente, uma tal fúria, que eu recuei involuntariamente. Mas um segundo depois, ela recompôs-se. A máscara da anfitriã graciosa regressou ao lugar. Aproximou-se de mim rapidamente, cortando-me o caminho para o salão principal, onde atrás dela os convidados se divertiam e bebiam champanhe. Ao lado, como uma sombra, surgiu Pedro, pálido e encolhido. Irene não olhava para mim. Fixou o olhar no filho e a sua voz sibilou como uma cobra, tão baixo que só ele ouviu. Pedro, não lhe disseste nada? Em seguida virou-se para mim. O seu sorriso tornou-se doce como veneno. Virgínia Almeida, é isso? Fez uma pausa deliberada, mostrando que mal se lembrava do meu nome.
Ocorreu um pequeno mal-entendido. Ficaríamos contentes se a senhora jantasse na cozinha. Pessoas como a senhora não se devem sentar à mesma mesa que os convidados. As palavras de Irene não me queimaram. Caíram no silêncio ensurdecedor que de repente nasceu dentro de mim e congelaram, transformando-se em pequenos cacos de gelo. Não senti ofensa, nem raiva, nada. Apenas um frio repentino e avassalador. Começou em algum lugar profundo do meu peito, apagando o último calor bruxuleante do amor maternal que eu tanto guardara para Pedro, e lentamente rastejou pelas minhas veias, congelando as pontas dos meus dedos. Não era um sentimento, era um estado de decisão final e irrevogável. Todo o tempo que passei a justificar o meu filho, toda a energia que gastei a convencer-me de que ele era apenas fraco, que estava sob influência, tudo isso se desvaneceu num instante. Foi como se uma venda de anos tivesse caído dos meus olhos, e eu o vi como ele era. Pálido, encolhido, desviando o olhar, incapaz de encarar a própria mãe, que acabara de ser publicamente humilhada. Ele não era uma vítima, era um cúmplice. E naquele exato momento, a parte de mim que vivia de esperança e perdoava simplesmente morreu. Sem drama, sem agonia, em silêncio e para sempre. Levantei os olhos para Irene. O seu olhar transparecia triunfo, misturado com um leve aborrecimento por eu não ter desatado a chorar, não ter feito um escândalo, não lhe ter dado a oportunidade de desfrutar plenamente da minha dor. Eu via que ela esperava a minha reação, pronta para qualquer desenvolvimento. Mas eu não ia jogar pelas regras dela. Eu não estava mais a jogar. Assenti calmamente, quase imperceptivelmente. Claro, a minha voz soou uniforme, sem uma única nota trêmula. Para minha surpresa, estava absolutamente calma. Eu não gostaria de fazer uma cena. Disse isto não para ela, mas para mim. Uma cena seria o reconhecimento de que o que estava a acontecer me afetava, mas já não podia afetar-me. Aquilo que ela considerava a sua maior vitória tornou-se o meu ponto de libertação. Virei-me, sem lhes conceder mais nenhum olhar, nem a Pedro, nem a sua esposa Ana, que certamente se escondia atrás da mãe, a desfrutar da minha vergonha. Caminhei na direção que Irene indicara vagamente com a mão, em direção ao corredor de serviço. A minha coluna estava perfeitamente reta. Sentia isso em cada vértebra. Eu carregava-me não como uma cadela espancada, mas como uma rainha a caminhar para a execução, com plena consciência da sua dignidade. Eu ouvia os saltos silenciosos dos meus sapatos velhos a bater um ritmo nítido no chão de mármore. Toc, toc, toc. O som era a única coisa a perturbar o silêncio na minha cabeça. Eu não pensava em nada, simplesmente caminhava. Senti os olhares dos convidados sobre mim, aqueles que estavam à entrada e testemunharam aquela pequena e feia cena. Mas a curiosidade deles não me incomodava. Eram apenas cenários num espetáculo de mau gosto. A porta maciça com o puxador dourado fechou-se suavemente atrás de mim, isolando-me do mundo de brilho, champanhe e sorrisos falsos. Encontrei-me num longo corredor, fracamente iluminado. O ar aqui era diferente, cheirava a lixívia e a algo comestível. À frente, ouvia-se o burburinho de vozes, o tilintar de louça e o chiar de comida a cozinhar. Dirigi-me para o som. A cozinha era enorme, como uma fábrica, quente, barulhenta, cheia de pressa. Cozinheiros com chapéus altos gritavam uns com os outros.
Empregados de mesa apressavam-se com tabuleiros, e as copeiras, mulheres mais velhas com rostos cansados, despejavam louça suja nas pias com estrondo. Por um momento, todos pararam e olharam para mim, um elemento estranho no seu mecanismo azeitado. Uma mulher de vestido bordô simples, claramente não uma delas, mas não tinham tempo para mim. Em segundos, o trabalho recomeçou. Afastei-me para um pequeno espaço livre junto à parede, onde estavam sacos de farinha. Aqui ninguém me incomodava. Eu era invisível e era exatamente disso que precisava. Lentamente, pousei a minha mala velha no chão, abria e tirei o telemóvel. Um modelo simples, de botões, que Pedro tanto desprezava. Mãe, que antiguidade é esta? Compre um smartphone normal, dizia ele. Mas eu não precisava de um smartphone normal. Eu precisava daquele fiável, testado, que cumpria uma única, mas a mais importante, função para mim. Encontrei na agenda o único número guardado com o nome André. Os meus dedos não tremiam, moviam-se lenta e firmemente. Escrevi uma mensagem. Consistia em apenas 3 palavras, simples, sem significado para um estranho. Iniciar o sol. Carreguei em enviar. Apareceu um pequeno visto no ecrã, confirmando a entrega. E foi tudo. O mecanismo tinha sido acionado. Vasto, implacável e inevitável, como o nascer do sol após a noite mais escura. O que Irene, Ana e Pedro consideravam o final da minha humilhação era, na verdade, o começo do fim deles. Simplesmente ainda não o sabiam. Guardei o telemóvel de volta na mala e só então olhei realmente em volta. Olhei para o rosto exausto da copeira, para as suas mãos gretadas pela água quente, para o jovem empregado de mesa que sorrateiramente enfiava um pedaço de pão na boca enquanto ninguém via. Olhei para o chefe de cozinha a descarregar a sua raiva no jovem ajudante e percebi que a questão há muito que já não era sobre mim, a minha honra ou a minha humilhação. Durante todos aqueles anos, o dinheiro do meu marido, o meu dinheiro, que eu doei anonimamente para o fundo deles, devia ter sido usado para ajudar jovens talentos, para apoiar a arte, para criar algo de luminoso e verdadeiro. Em vez disso, alimentava este monstro, esta casa, estes diamantes, estes vestidos. Pagava o festival da vida para aqueles que desprezavam as pessoas simples. Pessoas como aquela mulher cansada junto à pia. Pessoas como eles achavam que eu era. O frio dentro de mim deu lugar a algo diferente, duro como aço. Não era sede de vingança, era sede de justiça. O aço dentro de mim não exigia ação imediata. Dava paz. Encontrei com os olhos um tamborete de madeira livre num canto, longe dos empregados de mesa apressados e dos fogões quentes, e sentei-me em silêncio, encostando as costas à parede de azulejo fresco. Dali, eu podia ver toda a agitação e o lado de dentro quente da sua festa brilhante. Ninguém me dava atenção, e isso era uma bênção. Tornei-me parte da sombra, uma observadora. Fechei os olhos e consegui ver quase fisicamente o que estava a acontecer lá, atrás da porta. Conhecia aquelas pessoas demasiado bem. Eu vi como Irene, depois de se certificar de que eu desaparecera de vista, trocou um olhar rápido e triunfante com Ana. Um olhar que dizia: problema resolvido. Uma mancha constrangedora e mal vestida fora removida do seu quadro impecável de sucesso social. Elas tinham se livrado elegantemente do lixo. Imaginei os ombros do meu filho a relaxarem. Ele respirou fundo, aliviado por não ter de corar a noite toda por causa da sua mãe simples,
perante os amigos ricos e importantes da sua sogra. Ele, muito provavelmente, já teria pegado num copo de champanhe e se apressado a dissolver-se na multidão, tentando esquecer a minha existência como um infortúnio irritante. Ele não sentia remorsos. Na melhor das hipóteses, um leve constrangimento que passaria rapidamente sob o efeito do álcool e dos sorrisos de aprovação da sua nova família. A minha submissão silenciosa, o meu consentimento calmo em ir para a cozinha, foram interpretados por eles de forma inequívoca, como prova da minha insignificância, da minha fraqueza. Confundiram a minha dignidade com medo. Pensaram que eu era apenas uma velha quebrada e intimidada que conhecia o seu lugar. No mundo deles, onde a força se media pelo volume da voz, pelo preço da roupa e pelo número de contactos importantes, o meu silêncio era equivalente à rendição. Eles não me tinham apenas posto para fora. Aos olhos deles, tinham-me reduzido a pó. A senhora quer água? Uma voz suave tirou-me dos meus pensamentos. Ao lado estava uma jovem empregada de mesa. Olhava-me com compaixão. Devia ter visto a cena no hall. Obrigada, minha querida, sorri calorosamente. Se for possível, sim. E talvez um pedaço de pão? Ela assentiu rapidamente e 1 minuto depois voltou com um copo de água e um prato com algumas fatias ainda quentes de baguete recém-cozida e um pouco de manteiga. Tome, não ligue a eles. Eles aqui são todos. Ela hesitou, sem se atrever a terminar a frase. Eu compreendo, disse eu suavemente. Obrigada. Comi devagar, sem amargura ou humilhação. Aquele pão simples trazido por pena por uma estranha era mais saboroso do que todas as iguarias que estavam a ser servidas no salão brilhante. Era real. Lembrou-me a minha própria vida, o meu jardim, o cheiro a pão fresco de manhã. Acalmou-me, impedindo que a minha fúria fria se transformasse em ódio destrutivo. As portas da cozinha para o salão abriam e fechavam constantemente, deixando entrar ondas de riso, música e fragmentos de conversas. Eu estava sentada no meu canto, e aquele fluxo sonoro banhava-me sem me tocar. Eu era o rochedo contra o qual aquelas ondas vazias e tilintantes se quebravam. E num desses momentos, quando um empregado de mesa deslizou para o salão, a porta ficou aberta um instante a mais do que o habitual. Perto da passagem, obviamente, estava Irene. A sua voz, alta e confiante, era facilmente reconhecível. Ria com alguém. Oh, não liguem! Ressoou o seu riso, cortante como vidro. É apenas a mãe do meu genro. Uma alma adorável e simples, mas num lugar como este, ela perde-se completamente. Nós garantimos que ela ficasse confortável, acomodamo-la em sossego. Ouvi o riso educado do seu interlocutor. Sossego, conforto, elas até vestiram a sua traição e crueldade com a forma hipócrita de cuidado. Não só me humilharam, como também se fizeram passar por benfeitoras aos olhos dos outros. Bebi a água. Nada tremeu dentro de mim. Tudo estava a correr exatamente como eu esperava. Elas próprias estavam a cavar a sua sepultura, forrando-a com seda e cobrindo-a de elogios. Viam-me como um rato que tinha entrado acidentalmente no palácio. Uma criatura inofensiva e lamentável que podiam esmagar facilmente ou expulsar sem sujar as mãos. Não podiam sequer imaginar que todo aquele palácio, todo o seu mundo cintilante, era apenas uma clareira na selva. E não notaram que tinham acordado a leoa que era dona daquela selva
e que até então apenas dormitava ao sol. O meu telemóvel de botões estava na mala. Não dava qualquer sinal, mas eu sabia que longe dali, num escritório tranquilo, um jovem chamado André já estava a trabalhar. Recebera as minhas 3 palavras e para ele era a ordem mais clara. O sol. Foi assim que batizamos este protocolo há anos, a brincar. O protocolo para o caso de a escuridão se tornar demasiado densa. André era o único que sabia quem eu era na verdade, o único em quem eu confiava, e agora ele, figurativamente, estava a acender a luz numa sala muito escura, onde Irene Silveira habitava há tanto tempo e com tanto conforto. Terminei o pão. O tempo abrandou a sua corrida. Eu estava ali sentada, a ouvir o caos da cozinha e o burburinho distante da festa, e esperava. Eu sabia que o cataclismo financeiro, desencadeado pela minha curta mensagem, já estava a ganhar força. Era silencioso, invisível, mas inevitável. E enquanto Irene se inebriava com o seu triunfo, aceitando elogios e louvores, os tentáculos digitais já se estendiam para as contas do seu fundo, revelando uma por uma as camadas de mentiras que ela construíra tão cuidadosamente ao longo dos anos. Ela pôs-me no meu lugar, pensava ela. Simplesmente não percebeu que aquele lugar era na cadeira do realizador e o seu papel principal naquele espetáculo estava apenas a começar. O tempo na cozinha corria à sua maneira, denso e viscoso, como um molho a ferver. Era medido não pelo tic-tac dos relógios, mas pelo som dos temporizadores nos fornos, pelos gritos agudos do chefe de cozinha e pela quantidade de tabuleiros vazios que regressavam do salão com estrondo. Eu estava sentada no meu tamborete, invisível e imóvel, a observar aquela dança frenética e exaustiva. Não sentia nem alegria maldosa nem impaciência, apenas esperava. Eu sabia que André trabalhava rápido. Ele não era apenas o meu diretor financeiro. Era filho de um velho amigo do meu marido. Um rapaz que eu conhecia desde o berço, inteligente, honesto, leal, até ao âmago. Era uma daquelas raras pessoas que via não o dinheiro, mas a responsabilidade que estava por detrás dele. O protocolo O Sol desenvolvemo-lo com ele há alguns anos, quando decidi fazer a minha primeira grande doação anônima. Para o caso de Virgínia Almeida, disse ele na altura. No mundo do grande dinheiro, a confiança deve ser testada. Este protocolo dar-nos-á acesso instantâneo a todos os fluxos financeiros do fundo em tempo real. Se algo correr mal, seremos os primeiros a saber. Na altura, apenas sorri da sua seriedade. Nunca me passou pela cabeça que esse caso pudesse chegar. Vi a empregada de mesa, aquela que me trouxera o pão, passar a correr. No seu rosto jovem já estava estampada a máscara do cansaço, mas ela obrigava-se a sorrir sempre que as portas do salão se abriam. Pensei que o seu turno já durava mais de 12 horas. Sobre o quão pouco lhe pagavam por aquele trabalho de escrava, pela necessidade de aturar os caprichos dos ricos bêbados. Pensei no meu marido, Virgílio. Ele trabalhou arduamente toda a vida, com as suas próprias mãos. Teria mais respeito por esta rapariga do que por todas aquelas pessoas de smoking e diamantes que se divertiam no salão ao lado. De repente, a mala no meu colo vibrou ligeiramente, uma vez. Era o sinal combinado. André estava pronto. Levantei-me. Os joelhos estavam um pouco dormentes de tanto estar sentada. Tentando não chamar a atenção, passei pelas frigideiras a chiar e pelas pilhas de louça suja,
entrando mais fundo no corredor de serviço, longe do barulho. Ali, num pequeno recanto, onde se guardavam caixas de vinho, estava relativamente silencioso. Tirei o telemóvel. O nome André brilhava no ecrã. Atendi a chamada. Estou a ouvir, disse eu suavemente. O silêncio pairou no auricular por um segundo, preenchido pelo crepitar da eletricidade estática, como se André estivesse a escolher as palavras. A linha era protegida, mas a sua tensão era transmitida mesmo através da interferência digital. Virgínia Almeida. A sua voz estava tensa, sufocada pela raiva. Ele nunca se permitia emoções no trabalho, e isso significava que a situação era pior do que eu podia imaginar. É uma fraude. Uma palavra, mas eu entendi tudo. Detalhes, André. Pedi com a mesma calma. Não é apenas uso indevido de fundos. É um roubo descarado e sem vergonha. Ele respirou fundo. Levantei os relatórios preliminares dos últimos 3 anos. Ela estava a faturar ao fundo por tudo, literalmente por tudo. A hipoteca desta casa, onde estão agora a beber champanhe, é paga com as suas doações em milhões de dólares. O catering da festa de hoje também. Os vestidos de alta costura que ela compra em Paris são registrados nas contas como adereços para espetáculos de caridade. Os serviços dos jardineiros que cortam a relva dela são registrados como despesas de paisagismo para objetos de arte. Ela usa o seu dinheiro como se fosse a sua carteira pessoal sem fundo, durante anos. Fiquei em silêncio, encostada ao ombro na parede fria. Olhei através da abertura da porta de volta para a cozinha, para a copeira que massageava as costas, curvada sobre a pia, para o ajudante de cozinha a quem o chefe acabara de dar um cascudo por causa do peixe queimado, para aquela mesma empregada de mesa que se encostava à parede por 30 segundos para recuperar o fôlego, com os olhos fechados. E naquele momento, algo estranho aconteceu. A ofensa pessoal, o insulto frio que Irene me infligira, de repente recuou para segundo plano. Encolheu-se, tornou-se pequeno e insignificante, porque já não era sobre mim. Cada euro que eu doava estava imbuído da memória do meu marido, da sua fé no trabalho honesto e na ajuda ao próximo. Aquele dinheiro devia abrir portas a jovens artistas do interior, pagar a educação de músicos talentosos, dar uma oportunidade a quem não a tinha. Eu imaginava estúdios luminosos, novos instrumentos musicais, os rostos felizes de pessoas cujas vidas tinham mudado para melhor. E em vez disso, o meu dinheiro estava a pagar uma jaula dourada para a família de Pedro. Estava a transformar-se em luxo de mau gosto, em caviar em bandejas de prata, em diamantes no pescoço da mulher que acabara de me chamar criada. O dinheiro que podia ter pago um salário decente a estas pessoas cansadas na cozinha foi usado para cortar a relva da sua mansão. A traição era muito mais profunda e feia do que eu podia imaginar. Não era apenas roubo, era profanação. Profanação da memória do meu marido, profanação da própria ideia de ajuda e compaixão. André, interrompi o silêncio prolongado. A minha voz ganhou firmeza. Havia aquele aço que senti antes. Tem todas as provas? Cópias digitais de faturas, extratos bancários? Mais do que suficiente, Virgínia Almeida. Dá para 3 processos criminais. Ótimo! Aguarde o meu sinal. Tudo acabará em breve. Terminei a chamada e guardei o telemóvel. Voltei para o meu tamborete no canto. Ninguém tinha notado a minha ausência.
Mas agora olhava para aquela cozinha com outros olhos. Já não era apenas uma questão de honra. Era uma questão de justiça. Eu era a única pessoa naquele edifício que podia restaurá-la. Fiquei sentada no meu tamborete. Os minutos passavam, somando-se a 1 hora, ou talvez mais. Na cozinha, houve uma trégua temporária. Os pratos principais tinham sido servidos e agora era a vez das sobremesas e do café. A tensão diminuiu um pouco. Os cozinheiros limpavam o suor da testa. Os empregados de mesa, encostados às paredes, massajavam os pés doridos. Um cansaço denso e pesado pairava no ar. Num canto, por cima do balcão da louça suja, estava uma pequena televisão antiga. Normalmente passava vídeos de música para o staff, mas hoje estava a transmitir o que estava a acontecer no salão principal. A qualidade da imagem era má. O som estava com interferências, mas a essência era clara. Num palco improvisado, banhado por luzes brilhantes, estava um púlpito, e eu sabia que a anfitriã da noite apareceria em breve. E lá foi ela, Irene Silveira. No seu vestido dourado sob a cor dos holofotes, parecia uma estatueta fundida em metal precioso, fria, brilhante e inanimada. O salão irrompeu em aplausos. Ela levantou a cabeça, presenteando a plateia com o seu sorriso mais deslumbrante, o sorriso de uma vencedora. Olhei para o ecrã, para aquela pequena imagem cintilante e não senti nada além de um distanciamento frio. Eu não era uma espectadora, mas uma cirurgiã que observa com total calma as últimas convulsões de um organismo doente antes de iniciar a operação. A voz dela fluiu dos altifalantes, polida, pomposa e cheia de falsa retórica. Falava sobre a importância da caridade, sobre como era necessário ajudar a arte e apoiar jovens talentos. Agradeceu aos generosos mecenas sentados na sala pela sua inestimável contribuição. Cada palavra dela era uma mentira, e eu era talvez a única pessoa naquele edifício que sabia o verdadeiro preço dessa mentira. Ela falava de compaixão, mas as suas mãos estavam até ao cotovelo em dinheiro roubado daqueles a quem supostamente ajudava. Mas todos os nossos esforços, ela anunciava, levando a mão ao peito de forma teatral, teriam sido impossíveis sem uma pessoa cuja humildade é tão grande quanto a sua generosidade. O nosso misterioso e anônimo benfeitor, conhecido por todos nós sob o pseudônimo O Sol. O salão irrompeu novamente em aplausos, desta vez ainda mais ruidosos. Eu sorri amargamente. Sol era como o meu marido me chamava. És o meu sol, Virgínia, dizia ele quando eu entrava no quarto. Sem ti, a casa fica escura. Escolhi este pseudônimo em sua memória. E agora, esta mulher que profanou tudo em que acreditávamos pronunciava aquela palavra sagrada para mim com a sua boca mentirosa, a banhar-se no brilho da glória alheia. Não sabemos quem ele é, continuou Irene, olhando para cima, como se estivesse a dirigir-se aos céus. Não sabemos onde está, mas sentimos o calor do seu coração em cada uma das nossas iniciativas. E hoje quero, deste palco, em nome de todos a quem ajudamos, dizer-lhe obrigado. Obrigada, nosso generoso, nosso farol, o sol. Enquanto ela falava, eu pensava nas faturas dos seus vestidos de Paris, nos extratos do paisagismo, na hipoteca daquela mesma casa. E o aço frio dentro de mim transformou-se na ponta de um bisturi, pronto para abrir o abscesso. Foi naquele momento, no pico do seu triunfo hipócrita, que houve movimento no ecrã.
As pesadas portas duplas no fundo do salão abriram-se lentamente. André apareceu na abertura. Estava num fato escuro, impecavelmente ajustado. Calmo, composto, caminhava em direção ao palco com o passo lento, mas seguro, de quem sabe exatamente o que está a fazer. Não se esgueirava, nem corria. Apenas caminhava, e havia uma força tão inquebrável no seu movimento que a música parou gradualmente e o burburinho na sala deu lugar a um silêncio perplexo. Todos os grandes doadores e curadores do fundo conheciam André de vista. Ele era o diretor executivo, um profissional impecável, o braço direito da enigmática Irene Silveira. A sua aparição repentina no palco era uma violação grosseira do protocolo. Irene interrompeu a meio da frase. O seu sorriso congelou, transformando-se numa careta de espanto. Olhava para André a aproximar-se e nos seus olhos passou um vislumbre de medo. Ela ainda não percebia o que estava a acontecer, mas o seu instinto animal dizia-lhe que o seu mundo estava prestes a ruir. André subiu ao palco e dirigiu-se diretamente a ela. Com educação, mas com insistência, tirou o microfone dos seus dedos enfraquecidos. "Obrigado, Irene", disse ele no silêncio que se seguiu. A sua voz, amplificada pelos altifalantes, soou surpreendentemente alta e clara. Fez uma pausa quase imperceptível. Foi uma dedicada presidente. Aquela curta palavra, dedicada, soou como uma sentença. Ninguém na sala percebeu nada, mas Irene empalideceu por baixo da camada de maquilhagem. André virou-se para a plateia atordoada. "Mas hoje temos uma surpresa especial. O nosso fundador, o Sol, decidiu que chegou à altura de finalmente sair das sombras e agradecer pessoalmente a todos vós." Ele calou-se, permitindo que as suas palavras fossem absorvidas pela consciência das centenas de pessoas sentadas no salão. Seguiu-se um silêncio sepulcral. Todos os olhares estavam fixos em André, mas ele não olhava para eles. Virou a cabeça e olhou para o lado. Para a entrada lateral discreta, aquela que vinha diretamente do corredor de serviço, da cozinha. Aquele era o meu sinal. Levantei-me lentamente do meu tamborete. A minha coluna estava mais reta do que nunca. Ajeitei as dobras do meu simples vestido bordô. Naquele momento, não me parecia uma roupa modesta, mas sim uma armadura de combate. Dei o primeiro passo em direção à porta que conduzia daquele inferno quente e com cheiro a comida para o mundo frio e brilhante da mentira. A minha hora havia chegado. Empurrei a porta de serviço, abriu-se facilmente, sem ranger. Saí dos bastidores quentes e barulhentos diretamente para o palco do mundo deles. A primeira coisa que me atingiu foi o ar frio e condicionado, com um cheiro denso a perfumes caros, cera e champanhe. A segunda, a luz ofuscante dos holofotes, que me fez semicerrar os olhos por um momento. E a terceira, o silêncio. Um silêncio absoluto e ressonante que substituiu o burburinho dos aplausos. Centenas de olhos, como centenas de cabeças de alfinete, cravaram-se em mim. Eu sentia a sua perplexidade coletiva. Quem era aquela mulher? No vestido simples e fora de moda, com o cabelo grisalho preso num coque modesto. De onde vinha ela, ali naquele palco, no centro do universo deles? Um suspiro silencioso, semelhante ao sussurro de folhas secas, percorreu o salão. Não era reconhecimento, era choque. Não procurei rostos conhecidos na multidão. Olhei diretamente para a minha frente, para o palco, onde 3 figuras estavam imóveis. André, calmo e reto como um rochedo, e ao lado dele, Irene e Ana.
Nos seus rostos não havia apenas medo ou surpresa. Era terror puro e inalterado, aquele pavor primitivo que uma pessoa sente ao ver um fantasma em plena luz do dia. Os olhos delas estavam arregalados, as bocas entreabertas, mas não conseguiam emitir som. Era como se tivessem visto ressurgir do chão aquela que acabavam de enterrar com desprezo nos fundos da sua festa. Vi o sangue fugir do rosto de Irene, deixando uma palidez mortiça sob a espessa camada de base. O seu vestido dourado, de repente, parecia uma imitação barata. Ao seu lado, Ana, a sua cópia pálida, parecia prestes a desfalecer. E um pouco mais longe, no sopé do palco, vi Pedro, o meu filho. Estava em pé com um copo na mão e o copo tremia, derramando o líquido dourado sobre a toalha de mesa cara. Olhava para mim como se eu fosse o seu pesadelo pessoal, vindo à tona. O seu olhar misturava tudo: vergonha, pânico, medo da sogra e uma total e absoluta incompreensão do que estava a acontecer. Olhava para mim, a sua mãe, como um monstro que vinha para destruir o seu mundo frágil, implorado a estranhos. Comecei a caminhar lentamente em direção a eles. Cada passo meu ecoava no silêncio que se instalara. Toque, toque, toque. Os meus sapatos velhos batiam no soalho como o martelo de um juiz. Não me sentia constrangida com o meu vestido simples. Pelo contrário, pela primeira vez em muitos anos, sentia-me absolutamente no meu lugar. Toda aquela ostentação à volta, os cristais, a seda, os diamantes, de repente perdeu todo o sentido, tornando-se uma decoração vulgar e de mau gosto. A única coisa real era eu, e a verdade que eu trazia comigo. André avançou ao meu encontro e estendeu-me o microfone. Agarrei-o, estava pesado e frio. Levei-o aos lábios. Não olhei para o salão, olhei para Irene. Boa noite. A minha voz soou calma e uniforme. Amplificada pelos altifalantes, preencheu todos os cantos do enorme salão. Ninguém se mexeu. O meu nome é Virgínia Almeida e fiz uma pausa, permitindo que o meu nome simples ressoasse em toda a sua plenitude. Há muitos anos, o meu falecido marido e eu decidimos que a fortuna que herdamos, graças ao seu trabalho e talento, não deveria servir apenas a nós. Deveria servir a algo maior. Foi assim que nasceu a ideia deste fundo. A sua missão era muito simples: ajudar aqueles que criam beleza autêntica e viva, apoiar jovens artistas, músicos, poetas, aqueles cujo talento é o seu único capital. Queríamos que o nosso dinheiro fosse solo fértil para eles, não uma jaula dourada. Eu falava palavras simples, mas nelas estava toda a minha vida, toda a filosofia do meu marido. Vi como nas primeiras filas, alguns convidados, pessoas mais velhas e sérias, começaram a trocar olhares, e nos seus olhos apareceu respeito e interesse. Não ouviam discursos pomposos, mas sim sinceridade. E só depois disso virei a cabeça e olhei diretamente para os olhos aterrorizados e enlouquecidos de Irene. E hoje quero agradecer pessoalmente a presidente do nosso fundo, Irene Silveira, disse eu, e a minha voz não tremeu. Estava tão calma, mas agora havia aço nela. Irene estremeceu, como se tivesse levado um golpe. Ela deu-me uma lição muito valiosa hoje, continuei, sem desviar o olhar dela. A lição de que a liderança de um fundo deve refletir plenamente os seus valores, ser o seu rosto e a sua consciência. Instalou-se um silêncio tenso no salão. Todos entenderam que aquilo não era um elogio, era uma acusação pública.
Por isso, fiz a última e mais longa pausa. Anuncio que, a partir deste momento, entram em vigor mudanças imediatas na liderança do fundo e será realizada uma auditoria completa e independente a todas as suas despesas nos últimos anos. Não levantei a voz, não gritei, não a acusei de roubo. Eu não precisava disso. Apenas constatei um facto. Calma, irrevogavelmente, como um médico a comunicar um diagnóstico fatal. As palavras caíram no silêncio e explodiram nele como uma bomba. Não foi um sussurro, mas um burburinho claro que percorreu o salão. Vi os rostos dos maiores mecenas empalidecerem. Auditoria. Nos círculos deles, esta palavra era pior do que qualquer maldição. Significava escândalo, vergonha, colapso de reputação. A humilhação pública era absoluta. Eu não deixei a Irene uma única chance. Não lhe tirei apenas o seu brinquedo. Mostrei diante de todos que o seu trono era de cartão, a sua coroa de folha de alumínio e todo o seu poder não passava de uma ilusão paga do meu bolso. Ela estava ali no palco, sob a luz dos holofotes, no seu vestido caro, e estava desesperadamente nua. E o mundo inteiro estava a ver. Por um instante que pareceu uma eternidade, Irene apenas ficou ali, a olhar para mim. O seu cérebro, habituado a calcular vários passos à frente, tentava desesperadamente encontrar uma saída para uma situação em que não havia saídas. Vi o pânico a lutar com a fúria nos seus olhos, enquanto ela procurava convulsivamente uma tábua de salvação. E como um náufrago que agarra o ar, ela agarrou-se à única coisa que lhe restava, a mentira. O torpor passou. Ela piscou os olhos depois mais uma vez, e algo que se deveria parecer com um sorriso condescendente apareceu no seu rosto, mas resultou numa careta horrível e distorcida. Avançou um passo na minha direção e arrancou o microfone da minha mão. Minha querida sogra. A sua voz falhou numa nota alta e estridente, e ela pigarreou, tentando devolver-lhe a aveludada anterior. Está sempre a brincar. Ela soltou uma gargalhada. Não era riso. Era um som horrível e vibrante, parecido com um metal a raspar vidro. Percorreu o salão sem enganar ninguém. Era uma risada nua, histérica, cheia de desespero. Que maneira incrivelmente dramática de anunciar uma doação adicional. Continuou ela, dirigindo-se já ao salão, aqueles cujo favor tentava desesperadamente não perder. Virgínia Almeida tem um grande coração e um sentido de humor peculiar. Ela só queria fazer uma surpresa a todos nós. Não é verdade, querida mãezinha? Virou-se para mim e nos seus olhos eu vi uma súplica desesperada e louca. Ela implorava-me que a acompanhasse na farsa, que a salvasse, que preservasse o seu mundo que se desmoronava em pó diante dos seus olhos. Tentava arrastar-me para o seu espetáculo, fazer-me cúmplice da sua última e mais patética mentira. Não respondi nada. Apenas olhei para ela, calma, diretamente. O meu silêncio foi mais alto do que qualquer grito. Foi a resposta. E essa resposta foi entendida por todos. A mentira era muito transparente, o pânico demasiado óbvio. Os convidados no salão trocavam olhares embaraçados. Os homens franziam a testa, as mulheres apertavam os lábios. A atmosfera de constrangimento tornou-se máxima. Eles não viam um truque teatral, viam uma agonia, e ninguém queria participar nela. E então aconteceu. Na primeira fila, na mesa central,
Levantou-se um homem de cabelo grisalho, com postura reta e um rosto que não estava habituado a expressar emoções desnecessárias. Era o juiz reformado Manuel Vasconcelos, uma figura de renome nacional, um homem com uma reputação impecável, a principal joia de qualquer soirée social. Um convidado de honra, cuja presença era um sinal de qualidade para qualquer evento. Lentamente, com dignidade, pegou no seu guardanapo branco e engomado, dobrou-o cuidadosamente e pousou-o na mesa ao lado do prato. Este gesto simples e cotidiano, no silêncio que se instalara, soou como um tiro. Em seguida, virou-se para nós. Não olhou para Irene, olhou para mim. Virgínia Almeida, a sua voz, habituada a proferir sentenças, soou alta e clara por todo o salão. A sua honestidade é um sopro de ar fresco. Por favor, ligue-me quando a auditoria estiver concluída. Ele acenou-me brevemente com a cabeça, expressando o seu respeito, e depois virou-se e dirigiu-se para a saída, sem olhar para trás, sem prestar atenção a ninguém. As suas costas estavam tão direitas quanto uma sentença. A sua saída quebrou a barragem. Primeiro levantou-se a sua esposa. Depois seguiram o seu exemplo um casal de médicos conhecidos na mesa ao lado. Depois levantou-se um banqueiro, um dos maiores doadores do fundo. Não disse uma palavra, apenas se levantou, pegou na esposa pelo braço e dirigiu-se para o bengaleiro. E começou. Não foi uma debandada em pânico. Não, aquelas pessoas prezavam demais a sua dignidade. Foi uma expiação silenciosa, metódica e gélida. Os dominós sociais caíam um após o outro. Ninguém queria ficar no navio a afundar-se. Ninguém queria que o seu nome fosse associado ao escândalo iminente. Eles levantavam-se das mesas, acenavam em silêncio aos conhecidos e saíam. O seu silêncio educado era mais terrível do que qualquer acusação. Era um veredicto. Eu estava no palco e observava aquela debandada. Não sentia triunfo, apenas peso e frio. Parecia uma amputação, dolorosa, sangrenta, mas necessária para salvar o organismo da gangrena. Irene e Ana ficaram imóveis no palco, como estátuas de sal. Vi-as a assistir ao seu mundo, que tinham construído com tanto cuidado, a esvair-se pelos seus dedos. Os convidados que, há uma hora, agarravam-se a cada palavra delas e riam das suas piadas, agora passavam por elas, desviando ostensivamente o olhar, como se elas não existissem. Pedro. Encontrei-o com o olhar na multidão rarefeita. Não se tinha mexido. Continuava ali junto à sua mesa, a apertar o copo na mão. Estava completamente sozinho. A sua nova família rica desmoronava-se diante dos seus olhos, e a antiga, que ele traiu, perdera-a para sempre. Olhava para o vazio. Ele não era nada. Em poucos minutos, tudo acabou. A música parou. Os empregados de mesa pararam junto às paredes. O salão, que há pouco estava cheio de brilho e riso, esvaziou-se. Restavam apenas as sobremesas por acabar nas mesas, guardanapos abandonados e alguns jornalistas confusos, a tirar fotos avidamente. E no meio daquele destroço, sob a luz implacável dos holofotes, estavam duas mulheres em vestidos caros no palco. A sua noite estava arruinada, a sua reputação destruída, o seu futuro transformado em cinzas. Ficaram sozinhas no seu inferno dourado. Pousei o microfone no púlpito.
O som do metal a bater na madeira foi o único som alto no silêncio ensurdecedor. Não concedi a Irene e Ana um último olhar. Elas deixaram de existir para mim. Eram apenas fantasmas do passado, imóveis nas ruínas do seu próprio mundo. Virei-me e saí do palco pelo mesmo caminho que o juiz Vasconcelos. Caminhei pelo salão vazio, passando por mesas com pratos a arrefecer e copos esquecidos. Caminhei sem olhar para trás. Atrás de mim, André falava algo em voz baixa e autoritária à segurança, mas isso já não me dizia respeito. O meu trabalho ali estava terminado. À saída, esperava-me aquela mesma jovem empregada de mesa. Tinha o meu casaco velho nas mãos. Olhava para mim com os olhos arregalados, nos quais já não havia pena. Havia algo mais: espanto e, ao que parecia, admiração. Virgínia Almeida, sussurrou ela, ajudando-me a vestir. A senhora... Vai ficar tudo bem, minha querida, disse eu, tocando-lhe suavemente na mão. Agora vai ficar tudo bem. Saí para a rua. A noite estava fresca e límpida. O ar, depois do salão abafado, parecia cristalino. Respirei fundo. Não me sentia uma vencedora. Sentia-me cansada, mas livre, como se tivesse carregado um fardo pesado e invisível nos ombros durante muitos anos, e só agora o tivesse conseguido atirar para o chão. Passaram-se 6 meses. Da Fundação Silveira não restou sequer a memória. Agora ostenta o nome do meu marido, Fundo Virgílio Almeida. Tornei-me a sua presidente, não nominal nem escondida, mas a mais verdadeira e pública. O meu rosto aparece por vezes nos jornais, mas isso não me incomoda. Não me escondo. Não tenho mais nada nem ninguém para esconder. A auditoria que André conduziu revelou tal desvio de fundos que não só os jornalistas, mas também o Ministério Público se interessaram. Irene e Ana, de Leoas Sociais, tornaram-se párias sociais. Os seus nomes tornaram-se sinônimos de hipocrisia e ganância. Não segui o curso da investigação. Bastava-me saber que a justiça, ainda que lentamente, estava a ser feita. A casa delas, os carros, os diamantes, tudo o que foi comprado com dinheiro roubado, foi arrestado. Perderam tudo. Pedro veio ter comigo 1 mês depois daquela noite. Estava à porta de minha casa, abatido, com o olhar apagado. Tentou dizer algo, pedir perdão, explicar que tinha sido fraco, que tinha medo de as perder, que não tinha compreendido. Ouvi-o em silêncio, sem o interromper. Não sentia raiva, nem pena, apenas vazio. Havia um abismo entre nós que nada podia preencher. Quando ele terminou o seu monólogo confuso, disse-lhe apenas uma coisa: Pedro, já és um adulto. Chegou a hora de construíres a tua própria vida com as tuas próprias mãos, do zero. Ele esperava que eu gritasse, acusasse, chorasse. Talvez até esperasse que eu, no final, o perdoasse e o aceitasse de volta. Mas eu estava calma, e essa calma assustou-o mais do que qualquer fúria. Ele percebeu que me tinha perdido não naquela noite na mansão, mas muito antes. Ele foi-se embora, e eu soube que não voltaria mais. E pela primeira vez em muitos anos, não senti dor com a ideia dele. Apenas alívio. O ciclo estava fechado. A minha vida agora é completamente diferente. O meu jardim continua a florir e eu ainda encontro paz nele, mas agora tenho outro lugar de força. Hoje não estou no silêncio do meu jardim, nem no silêncio estéril do escritório. Estou num pequeno estúdio banhado pelo sol, na periferia da cidade.
Cheira a terebintina, óleo de linhaça e tinta fresca. As paredes estão cobertas de telas, vibrantes, ousadas, cheias de vida. Esta é uma das primeiras oficinas que abrimos com o dinheiro do fundo renovado. Estou no meio daquele caos criativo, de avental simples por cima do vestido, e rio. Ao meu lado, uma jovem artista, ainda uma miúda de olhos brilhantes, tenta esticar uma tela enorme para o cavalete. Está difícil e ambas ofegamos, tentando dominá-la. Mais força, Virgínia Almeida. É deste canto, ordena ela, e eu apoio-me prontamente, sentindo os meus músculos a tensionar. Finalmente, ouve-se um estalido característico e a tela encaixa-se no lugar. A rapariga limpa vitoriosamente uma madeixa de cabelo manchada de ocre da testa e olha para mim com gratidão. Obrigada. Sozinha não conseguiria. Somos sempre mais fortes quando estamos juntas, respondo-lhe, piscando o olho. Olho para ela, para as suas mãos manchadas de tinta, para a sua obsessão pelo trabalho e compreendo uma coisa simples. Durante anos, pensei que a minha riqueza era um segredo que precisava de guardar e proteger, que era como uma parede, a separar-me do mundo, a proteger-me da sua sujeira e das suas mentiras. Eu escondia, como se esconde algo vergonhoso ou perigoso, como eu estava errada. Naquela noite na mansão, compreendi que o dinheiro não é uma parede, é uma alavanca, é uma força que pode ser usada para o bem. A verdadeira força não está em esconder-se, mas em partilhar. Não em possuir, mas em criar. Encontrei a paz, mas não no silêncio da solidão, e sim aqui, neste burburinho da vida, no cheiro da tinta, no riso desta jovem artista, nas pinceladas coloridas na sua pintura ainda inacabada. Eu não sou mais o sol anônimo. Eu sou Virgínia Almeida e parece-me, estou a começar a viver de verdade pela primeira vez.